O seu filhinho veio pensando que me fazer medo. Não, Roque, eu tenho medo de você. E eu tenho Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. Eu não vou... Arreia, Você é um ancião. arreia, que você não Você é um ouve. ancião. Você é ancião, você é um covarde. Você é que é um Você é um covarde. covarde. Você que é um Bate em covarde. mim, bate. Você é um ancião. Bate, você é rapaz. Então, pessoal, tem uma coisa bem triste pra poder contar pra vocês nesse vídeo e eu não sei nem como é que eu começo, mas... Minha luz acabou aqui em casa! Você pode me falar quem que ganhou a partida de ontem? Fazendo favor? Ah, mas que não sei o que, cadê os caras, irmão? Muito boa tarde pra todo mundo, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Eu venho solenemente aqui falar a cobertura sobre as partidas de ontem. Tivemos um Boston Celtics versus New York Knicks, jogo 4 da série, e tivemos jogo 4 também entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors. Chega de zoação, agora vamos voltar pra minha skin guibeira real, comentarista de NBA aqui com os meus casas, com os meus de verdade que me acompanham, porque tem a parte feliz do New York Knicks e tem a parte de pesadelo por parte do Celtics, tá ligado? Que não é o tipo de coisa que nenhum time gosta de passar. E eu mesmo sendo torcedor do Knicks, tá tendo essa rivalidade, eu não gostei do que aconteceu, porque é triste, mano. Uma lesão desse tipo, pelo que eu vi a respeito da lesão, é muito complicado. Jason Tatum, mano, coitado do rapaz, provavelmente vai ficar uma temporada toda de fora aí. É algo bem complicado, cara. Mas enfim, vamos falar sobre tudo, todas as minhas observações. Eu assisti aos 2 jogos de ontem e, mano, eu gostei muito do que eu assisti. E se você tá chegando por aqui agora e gosta de opiniões a respeito do mundo da NBA, lembrando que eu vou estar cobrindo todos os playoffs, todos os dias vai sair vídeo aqui nesse canal. Então se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, ou você pode deixar pra fazer isso no final do vídeo, caso esse vídeo te agregue alguma coisa, se você gostar do conteúdo. E se você for um trash talker raiz, eu sei que você já vai deixar o like, porque esse vídeo foi feito especialmente pra você. Agora, sem mais enrolações, bora começar o vídeo. Primeiro, jogo da noite. New York Knicks versus Boston Celtics. Jogo derradeiro, o último jogo, né, contra o Boston, que o Knicks vai jogar dentro de casa antes de voltar pra Massachusetts. Era um jogo definitivo porque o Knicks sabia que entregar uma vitória agora pro Celtics, empatar a série dentro da casa do Knicks, perder os 2 jogos dentro de casa, ia voltar pra Massachusetts, irmão. O Celtics como? Grandão, cara. O Celtics ia tá fazendo que nem o Bambam treinando lá com o Felipe Franco. Os caras ia tá, mano, nojento. Então o Knicks tinha que dar um jeito. Eu sabia que a chance pro Knicks passar de fase era esse jogo. E o Knicks aproveitou, mano. Cara, agarrou com unhas e dentes, jogou que nem time grande, jogou com vontade, jogou disputando, jogou defendendo, jogou brigando no rebote. Foi muito bonito de ver o New York Knicks jogar ontem. Porque assim, vou começar pelas minhas observações do que eu fui notando a respeito do jogo, porque teve um determinado momento que eu parei de anotar. Porque vocês sabem, né? E a emoção tava na flor da pele, eu não conseguia fazer mais nada. Mas vamos lá. A primeira coisa é que dentro do Madison Square Garden sempre vai ter um Stephen Curry. Essa foi a minha primeira observação. No jogo anterior foi o Tatum. Ele ficou 4 arremessos de 4 convertidas na primeira metade. Aí, se eu não me engano, acho que o último arremesso que ele tentou ali ficou 4 de 5 ali no estouro do relógio. Nesse jogo 4, tivemos 2 jogadores que ficaram Curry. 2. Derek White ficou 4 de 4 arremessos convertidos para 3 de 4 tentativas. E o Jason Tatum ficou 4 de 6. Só esses 2 caras juntos praticamente bateram no time do Knicks inteiro. Porque não podia dar o mínimo de espaço para esses 2 caras na linha de 3 pontos. Não podia ter a mínima cobertura ali, que é aqueles ajustes defensivos quando tem o jogador mais fraco do time do Knicks defendendo. Não podia ter isso, porque senão os caras iam matar uma bola, velho. Até o Jaylen Brown começou matando uma bola. Quando o Peyton Pritchard entrou, Peyton Pritchard matou já uma bolinha ou 2 bolas pra 3 assim na sequência. Eu falei, mano, não é possível, isso é um pesadelo, velho. Não faz isso comigo não, velho. E uma das únicas bolas em que eu vi que o Derek White poderia errar o arremesso, o Jalen Brunson vai e faz a falta pra 3 pontos, o cara converte 2 dos 3 lances livres. Então, mano, tava tudo dando certo pro Boston mais uma noite. Tava se encaminhando pra ser uma noite tremendamente triste para o fã de Nova York. Eles abriram mais de 10 pontos já no primeiro quarto, na real. Eles abriram mais de 10 pontos, chegaram a 16 pontos. E eu falei, mano, eu não posso ir pro intervalo sofrendo como eu estou sofrendo. Meu coraçãozinho aqui, ó. Uma hora esse time vai me infartar. O Knicks teve uma retomada, principalmente das peças que a gente mais espera, né? Jalen Brunson, Michael Bridges, OG Anunoby, Karl-Anthony Towns. No terceiro quarto, eu vi uma masterclass. Na verdade, na segunda metade, já vamos agrupar a segunda metade toda aqui. Eu vi uma masterclass dos 2 melhores arremessadores de meia distância desde Michael Jordan. Calma que eu sei que essa comparação foi exagerada e foi proposital. Porque Michael Bridges e Jalen Brunson deram uma aula de arremesso na meia distância. Jalen Brunson usou todo o footwork que ele tinha. Todas as partidas ruins que ele fez no jogo 1, 2 e 3, ele foi carregado pelos teammates dele, ele compensou no jogo 4. O Jalen Brunson ontem, velho, ele estava um homem possuído, um homem em uma missão de trazer uma vitória pro Knicks. Isso que
o Karl-Anthony Towns entrou em problema de falta e já causou 3 faltas já no início do jogo, mano. Ele ficou bem ruinzinho com a parte de faltas. Mas, desde o início, o Brunson começou pontuando, mas ele estourou no terceiro quarto. Ele terminou essa partida com 39 pontos, 12 assistências, 6 rebotes, 50% para 3 com 4 bolas convertidas e 14 bolas de quadra com 56%. De 25, né, tentativas. Desses 39 pontos, ele fez 18 só no terceiro quarto. Mano, foi uma masterclass, eu juro por Deus. Cada bola que o Jalen Brunson pegava pra jogar no post, contra o Derrick White, contra quem tivesse na frente dele, ele ia pontuar. Cada X1 que ele tirava contra o Al Horford, eu sabia que ele ia pontuar. O Derrick White e o Al Horford vão ter pesadelos com o Jalen Brunson durante alguns dias, mano. Outra coisa que o Knicks acertou muito em fazer, colocar Mitchell Robinson e Karl-Anthony Towns ao mesmo tempo em quadra. Saiu ponte aérea de Karl-Anthony Towns para Mitchell Robinson. Mitchell Robinson pegou apenas 5 segundas oportunidades, apenas 5 rebotes ofensivos dentro do garrafão do Celtics. Fora que OG Anunoby pegou um rebote ofensivo, Josh Hart pegou 2, Karl-Anthony Towns pegou 3, Michael Bridges pegou 1, Jalen Brunson pegou 1. A gente terminou com 13 rebotes ofensivos contra 7 do Boston Celtics. Então, mano, ontem o time do Knicks conseguiu levar a melhor dentro do garrafão do Boston Celtics. O time do Celtics, a minha última anotação do primeiro quarto, que eu fiquei muito bolado aqui, ele fez 9 bolas para 3 pontos em um quarto. 9. Eles fizeram 39 pontos e desses 39, 27 em bolas para 3. Os caras começaram inerráveis e na segunda metade eles começaram a errar mais, tanto que eles terminaram com 18 bolas convertidas de 48. Seria muito complicado se eles tivessem matado 2 bolas a mais, que a gente já sabe que tem aquela estatística, nossa que sol, que os caras quando matam 20 bolas para 3, eles têm um aproveitamento muito bom nas vitórias, mas tudo bem. Continuando. Meu mano Michael Bridges começou bem no segundo quarto e quando chegou no terceiro quarto, o Knicks fez uma corrida de 12-2, conseguindo defender bem, conseguindo contestar bem, conseguindo pegar rebote, incomodando os caras, mas tinha um maluco lá do outro lado, tinha um caboclo, que ontem ele viria pra mais de 50 pontos. Ontem era a noite dele. Jason Tatum, mano. Eu tava incrédulo com o que ele tava fazendo em quadra. Independente de quem tava marcando, independente da distância que ele tava arremessando. Teve uma bola, inclusive, que ele parou e matou quase da logo. Foi ridículo. O Jason Tatum tava num daqueles dias, mano. Ele converteu 16 arremessos de 28. 7 bolas para 3 pontos. Isso que ele jogou apenas 39 minutos, tá? Ele tava muito bem, ele conseguiria jogar bem mais. Fez 42 pontos, 2 tocos, 4 roubos de bola, 4 assistências e 8 rebotes. Ontem o Tatum tava inspirado. Derrick White, 23 pontos. Jaylen Brown, 20 pontos. Tava amassando também. Mano, o time do Celtics estava muito bem. Ontem, de verdade. Os 4 caras que eu mais enalteci aqui, na parte ofensiva, foi os que carregaram. Os 3 que eu acabei de citar, mais o Peyton Pritchard. O Horford, Drew Holiday. Drew Holiday, ele é um gênio na defesa, né? O cara terminou com 2 roubos de bola, 4 rebotes, 5 rebotes, 4 assistências. Mas só que aí aconteceu o lance fatídico. Eu sinto aqui informar para vocês, mas o Jason Tatum teve que ser carregado de cadeira de rodas. Ele rompeu o tendão de Aquiles. A mesma lesão, o mesmo movimento, a mesma cena, até o mesmo ângulo da perna, eu vi se repetir do Damian Lillard com o Jason Tatum ontem. Mano, é muito triste, velho. Porque eu sei a demora que vai ser a recuperação. Eu sei que o Celtics tem um pouco de pressa pra resultados, porque a folha salarial dos caras é muito pesada, porque eles já falaram que podem entrar num processo de troca agora nessa off-season. Pode ser que o Kristaps Porzingis vá embora. Pode ser que o Jaylen Brown queira assumir o protagonismo em outra equipe. Tem muitas vertentes que eu acredito que o Boston vai querer manter o core do elenco unido. Só que vai ficar inviável. Daqui 2 temporadas, esse elenco junto, o valor que eles vão custar, vai ficar inviável. Alguém vai ter que abrir. Então, vendo pela ótica do Celtics, esquecendo a rivalidade, esquecendo que eu tô com esse uniforme aqui, vai ser foda pro Celtics agora daqui pra frente. E eu digo mais, agora sem o Tatum, Celtics em 7 não vai acontecer, rapaziada. Não vai ter uma virada de 3-1, me desculpa. Sem o Tatum, esse time dificilmente ganha. Tem gente muito talentosa que pode dar aquele passo além, né? Como a gente já viu que eles ganham sem o Jason Tatum. Aconteceu com o Jaylen Brown, tanto o Drew Holiday e Jaylen Brown saudáveis, o Peyton Pritchard vindo bem, usando o Luke Cornett da segunda unidade, fazendo uma rotação menor ainda, tá ligado? Deixando o Porzingis menos tempo em quadra ainda. Vai exigir bastante do Al Horford e do Luke Cornett. Esse time tem condições de ganhar. Não 3 jogos seguidos. Mas é isso. O New York Knicks foi muito clutch, foi muito bem. Em determinado ponto, o nosso mano Jalen Brunson tava atraindo tanta defesa do Boston Celtics que ele mobilizava 3 jogadores ao mesmo tempo e era aí que saía aquela bolinha. Toma, OG Anunoby pra 3. Aquela bolinha sobrando ali, ó, pro Michael Bridges fazer o fadeawayzinho dele na meia distância. Então o time do Knicks, mano, o Deuce McBride matou uma bolinha ali e outra aqui pra 3 também. Karl-Anthony Towns, 23 pontos. 11 de 15 de quadra. As bolas que ele errou foi praticamente só as bolas pra 3 pontos. Tivemos 4 jogadores do Knicks com mais de 20 pontos. OG Anunoby, Karl-Anthony Towns, ou de 20, né? Karl-Anthony Towns, 23. Michael Bridges, 23. Jalen Brunson, 39. Cara, é pra isso que a gente fez essas trocas. É pra isso que o Michael Bridges custou 5 picks de draft, mano. Eu fiquei maravilhado no
no jogo de ontem. Deu vontade de, pô, rasgar a camisa, soltar fogos, gritar na... Pô, cê é doido, mano. Eu não consigo nem explicar pra vocês em palavras o sentimento de ontem com a vitória do Knicks. Infelizmente, eu fiquei triste, por mais que vá favorecer o Knicks, eu fiquei triste pelo basquete, pela NBA, pela competitividade, a lesão do Jason Tatum, e é uma lesão muito complicada. Já tivemos algumas dessas, né? KD sofreu 2018, 2019, agora o Kyrie também vai ficar uma temporada inteira de fora, Damian Lillard vai ficar uma temporada inteira de fora. Mano, quem perde é a gente, velho. Quem perde a competitividade, o espetáculo, o show, o melhor basquete no melhor nível é a gente, cara, infelizmente com isso. Mas a parte boa é que o Knicks está apenas a um passo de chegar numa final de conferência desde 1999, 2000? Acho que sim. É muito tempo, é muito. Eu só assisto o Knicks a metade do tempo que faz, tá ligado? Tipo, de fato acompanhando. E pra mim já é muito tempo. Agora vamos para o outro jogo. Esse jogo aqui eu vou ter menos pra comentar, tá? Porque foi menos competitivo. De fato, mais uma partida entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors. Mais uma partida em que o principal pontuador, o cara que mais chamava jogada, o cara que mais chamou responsabilidade, o cara que mais jogou num contra um, o cara que mais cavou falta, o cara que mais se mostrou apto e não temendo a situação foi o Jonathan Kuminga. Mais um jogo. 23 pontos, um roubo de bola, uma assistência, 0 rebotes, apenas 2 turnovers, mas jogando muito bem individualmente, tá? Cara, o Naz Reid passou mal marcando um homem ontem. Nick Alexander Walker passou mal marcando um homem ontem. Cara, o Jonathan Kuminga tava muito bem, velho. Jimmy Butler, 14 pontos, um toco, 3 assistências, 6 rebotes. Nosso Jimmy jogou 34 minutos ainda, não tava muito bem, não tava tentando. Eu entendo que ele tava tentando fazer aquele papel de quem organiza o time. Só que, meu parceiro, você tá sem o Stephen Curry. Meu parceiro, sua melhor opção pra 3 pontos é o Buddy Hield. Você precisa assumir o protagonismo. Você precisa ser aquele, o Jimmy Butler. Você precisa ser aquele cara. E não é tentando 9 arremessos que você vai ser esse cara. É tentando 25 arremessos que você vai ser esse cara. Para de passar a bola e vai pra cesta. Força o contato. Joga na meia distância. Faz qualquer coisa. Mas para de passar a bola, cara. Ontem, eu tava assistindo com os moleques na call no Discord e a primeira coisa que aconteceu no jogo que me notou, assim, me deu um estalo de anotar alguma coisa aqui do Golden State Warriors foi o seguinte. Draymond Green acertou 2 bolas pra 3. Vai ser as últimas 2 do jogo e ele vai tijolar umas 4 ou 5 na segunda metade. E foi exatamente o que aconteceu. Ele terminou 2 de 6 pra 3 pontos, 14 pontos, jogou bem ainda no pick and roll, errou muito, foi muito bem defendido, tanto que ele terminou com 6 de 14 de quadra, mas ainda terminou com 14 pontos, 2 assistências, 7 rebotes e um flashback. Teve algum momento ali que eu falei, será que ele vai dar um choke no Rudy Gobert novamente? O Rudy Gobert deve ter dado uma gelada ali, tá? Ai, se eu conseguir achar a imagem, vai ficar muito maneiro nesse momento do vídeo. Outra coisa, nosso mano Steve Kerr deu mais tempo pro Trayce Jackson Davis, nosso mano Steve Kerr deu mais tempo ali na segunda metade para Moses Moody, para Pat Spencer, para Kevin Knox, para Gui Santos. Inclusive o Gui Santos terminou com 7 pontos, porque eles jogaram a toalha ali no meio pro final do último quarto. O Gary Payton errou umas bolas, cara, que meu Deus do céu, o Luvinha, mano, ele errou acho que 2 bandejas embaixo e uma ele causou interferência ofensiva. O Buddy Hield tá tentando, sabe? Eu não vou culpar muito o Buddy Hield aqui não, porque ele tá se esforçando, ele realmente foi colocado numa posição onde estão tentando fazer com que ele seja mais do que ele é, e ele tá se esforçando, cara. Se você não tá vendo o Buddy Hield tentar jogar num contra um melhor do que ele joga, tentar criar o próprio arremesso, às vezes tentar jogar num contra um, tentar ir pra cima, que não são características fortes dele, mano. Ele tá tentando fazer alguma coisa nesse Warriors, é até admirável da postura dele. Agora o Podziemski, mano, 3 de 14, mais um jogo em que ele deixa mais uma moradia do Minha Casa Minha Vida pronta, velho. Cê é doido, mano, não tem como, velho. O Podziemski, eu assisto ele jogar, eu falo, cara, por que o nosso mano Steve Kerr não coloca aí no lugar de Seguri o Gui Santos, coloca, mas ele é armador. Mano, mentira, que o Podziemski nem arma, quem arma é o Draymond Green, quem arma é o Jimmy Butler quando tá em quadra. Coloca o Gui Santos, coloca o Moses Moody, coloca, sei lá, mano, Kevin Knox, Pat Spencer. Tira esse Brand Podziemski, mano. Eu acredito que o torcedor deva ter mais saudade do que nunca do Jordan Poole, cara. Mas, velho, realmente, como eu havia comentado, sem Curry, sem vitória, eu acho que o Warriors agora vai dar adeus aos playoffs nessa semifinais de conferência. Mas foi, assim, uma participação honrosa na pós-temporada, na minha opinião. Pela troca recente do Jimmy, pela lesão do Stephen Curry, teve vários prós e contras, né? Teve vários contras. Draymond Green, mais uma vez, sendo Draymond Green, fazendo Draymond Greenzice, sendo expulso de jogos. Tá a um pelinho, assim, a um fio de cabelo de ficar suspenso, sabe? Então, fizeram o que puderam, velho. Fizeram o que puderam. Inclusive o Gary Payton até falou numa entrevista que o objetivo deles realmente é fazer a série forçar até um jogo 6 para que o Stephen Curry volte, porque senão já era. Pelo outro lado, Jaden McDaniels tá com um repertório ofensivo muito maneiro, tá? Gostei muito dele jogando num contra um, ele puxando o fadeawayzinho ali na minha distância. Em determinados momentos, quando parecia que tudo ia dar errado, quando o Anthony Edwards não tava em quadro e o Julius Randle não achava nada, ele fazia o ponto. Não fez muito, fez 10, mas tá ok. Ainda contou com um roubo de bola, 13 rebotes e 2 assistências. Eu
mano, tô começando a ficar bem fã do Jaden McDaniels, velho, de verdade. Agora, minha primeira observação aqui com questão ao Minnesota Timberwolves do jogo. Eu tava vindo pelo nome aqui na súmula, né, dos caras. Mas a minha primeira observação do meu caderninho meu caderninho dos playoffs é o seguinte. Eu vivi o suficiente para ver Julius Randle ser o melhor jogador ofensivo de um time nos playoffs. Isso realmente é a coisa que mais me surpreendeu por ser um torcedor do New York Knicks, tá? O cara terminou 11 de 21 de quadra, 4 de 8 para 3 pontos, 31 pontos, um toco, um roubo de bola, 3 assistências, 3 rebotes, 5 rebotes e muitas jogadas individuais bem executadas. Bolas milagrosas, aquelas que você confia só no cara que é o 0-1 ofensivo, que só confiavam no Julius Randle quando não tava o Anthony Edwards em quadra. E, mano, sim, no jogo de ontem, pra mim, o Julius Randle foi acima do Anthony Edwards. Por mais que eles tenham terminado com pontuações parecidas, né? Só eles dois fizeram 61 pontos do Timberwolves. Cara, eles fizeram 61 pontos de 117, mano. Isso é loucura. 2 jogadores. O Anthony Edwards ainda terminou com 2 roubos de bola, 5 assistências e 4 rebotes, 6 bolas pra 3 convertidas, 11 de 21 também, exatamente o mesmo número de arremessos de quadra que o Julius. Só que ainda assim, ontem o Julius Randle foi mais importante pra vitória do que o Anthony Edwards. Eu sei que o Edwards no final do jogo, ele que chama mais a responsa, ele que movimenta mais a defesa, ele que chama mais 1 contra 1, ele que gosta dos grandes momentos, ele gosta de ser esse cara marrento que ele mata a bola, ele sabe que ele é bom e ele vai sair debochando da sua cara. Só que quem construiu esse ambiente ao longo do jogo inteiro praticamente foi o Julius Randle. Eu senti isso, pelo menos. Algumas aparições notáveis, obviamente. Nick Alexander-Walker, 100% de quadra ontem, 13 pontos. Donte DiVincenzo matou 2 bolinhas pra 3, importante, 9 pontos. Rudy Gobert jogou bem menos, fez apenas 8 pontos, mas pegou 3 rebotes ofensivos, inclusive pegou ponte aérea, jogou bem em dupla. Rudy Gobert não tá ajudando, mas não tá atrapalhando, bem positivo. Mike Conley, 11 pontos pro veteranaço, com 2 bolinhas pra 3, gigante. E Naz Reid, né, 5 pontinhos, 5 turnovers, foi uma noite bem ruim do Naz Reid. Há mais algumas observações que eu anotei aqui a respeito do jogo, minha rapaziada. O time do Golden State Warriors jogou melhor sem Jimmy Butler, com Draymond Green e Jonathan Kuminga. No segundo quarto, o time do Golden State ficou sem o Jimmy Butler a partir do minuto 4 e 17 do segundo quarto, tá? 4 e 17, segura essa informação, 4 e 17 do segundo quarto. Eles conseguiram virar o jogo e abrir 5 pontos de vantagem do Wolves, ainda no segundo quarto. Marcando zona ainda, antes do Wolves fazer uma corrida gigante, diminuir ainda a vantagem no estouro do cronômetro com a bola do Edwards e vir pro terceiro quarto passando tropelo, com tudo dando certo. Tanto que ainda no terceiro quarto, eles abriram mais de 20 pontos. Se a gente olhar na súmula aqui, né, separado por quartos, primeiro quarto 28 a 27 Golden State. Segundo quarto 32 a 31 no Golden State. Muito torcedor tava acreditando que dava. Aí chegou o terceiro quarto, 39 a 17 pro Minnesota Timberwolves. E ali acabou o jogo. Inclusive o terceiro quarto, que foi garbage time contra garbage time praticamente a maior parte do tempo, o Golden State ganhou também por 33 a 20 com bola de 3 do Gui Santos. Ali pelo menos eu tive uma felicidade, né, de assistir o final do jogo que já tava tenebroso, entregue do Golden State com o nosso brasileirinho Gui Santos, velho. Não temos mais observações, de fato. Apenas aqui uma informação que surgiu a última, né, de todas, que surgiu dos comentaristas, né, da transmissão, que o nosso mano Draymond Green é apenas um entre 5 jogadores nos playoffs, sabia? Que conseguiram anotar 225 tocos e 225 roubos de bola, pelo menos. Interessante. Se ele fosse menos maluco, acho que daria pra ter chego nos 250, né? Mas é isso, minha rapaziada. Minnesota abre 3-1, New York Knicks abre 3-1, 2 times que estão bem encaminhados para sair com a vitória. 2 times que eu até dei uma desdenhada, apesar do Golden State eu já saber que eles iam cair, assim, eu tinha a expectativa que eles fossem cair nas semifinais de conferência, não pro Minnesota, mas sim pro Lakers. Agora o Knicks, eu estava bem desacreditado que meu time ia passar, mas, assim como muita gente também já comentou nos meus vídeos antigos, temporada regular não quer dizer absolutamente nada, Guibeira. E eu fico feliz por ter ouvido isso de vocês, porque agora realmente temos a prova. O New York Knicks vem pra competir quente, minha rapaziada. Cara, enquanto a NBA projetou um Lakers e Celtics nas finais de NBA, ou projetou um Cavs e Celtics nas finais de conferência, o WWE fez a previsão da final de conferência, da final da Conferência Leste. Inclusive, vou colocar pra começar esse vídeo. Se você chegou até aqui, você captou o momento em que eu decidi colocar Jalen Brunson segurando uma cadeira, colocando pra arriar o nosso mano Tyrese Haliburton, mano. Muito bom, velho. Cara, que loucura. Já pensou se a final da NBA, mano, vem um Knicks e Nuggets? Pô, vocês vão deixar pra outro vídeo, que agora o vídeo já tá gigantesco, mano. Ah, só uma última curiosidade pra quem ficou exatamente até o final desse vídeo. Vocês sabiam que 5 dos últimos 6 times campeões da NBA derrotaram o Jimmy Butler nas fases iniciais dos playoffs? Ou seja, cuidado com o Minnesota Timberwolves. Se for até aqui, mano, muito obrigado pela sua audiência de coração. Você deve ter gostado do vídeo, então considere se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, vai estar ajudando muito o meu trabalho. Se quiser ajudar mais diretamente, considere entrar pra família de membros, que vai ter alguns benefícios muito bacana, como um sorteio todo dia 22. Fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima e falou.